Fala, nação vascaína, aqui quem fala é o Bruno. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Já não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo. Bom, hoje tem Vasco. Vasco e CSA se enfrentam pela Copa do Brasil em mais um jogo decisivo que o Vasco enfrenta pela frente. Bom, sobre os resultados dos jogos de ontem, o Flamengo foi eliminado pelo Galo nos pênaltis por 4-3. Uma notícia muito boa para os vascaínos. O São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis, depois do Jandrei, que entrou por conta da expulsão do goleiro titular de São Paulo. Então o Jandrei não atuou bem, tomou gol defensável, não pegou nenhum pênalti, pulou em todos os pênaltis no mesmo canto e não pegou nenhum. E no decisivo ele conseguiu pipocar e perdeu o pênalti na vez dele. Bom, também teve jogo do Bahia e do Retrô, que deu Bahia, mas no sufoco. Eles fizeram 3-2 no primeiro jogo na casa deles, e lá na casa do Remo foi 0-0, sem muito perigo. Bom, hoje o Vasco vai enfrentar o CSA em casa, às 8 horas, e tem obrigação de ganhar. Se ganhar, tem um caminho, digamos não fácil, mas tem um caminho mais tranquilo do que nos últimos anos. O Vasco pode pegar um clube de menor expressão, por exemplo, o Atlético Paranaense, que a gente enfrentou ano passado. Então, o Vasco tem mais chance de se classificar caso passe do CSA. Bom, sobre algumas notícias, o Vasco recebe reforços, possivelmente André Gomes, ponta esquerda de 22 anos, que fez base no Milionários e estava atuando no Rennes esse ano. Ele pode chegar para agregar muito no elenco vascaíno. É um ponta, pelo que falaram, é muito habilidoso, é rápido, mas não se destacou na França. Ele que teve uma passagem muito boa na base do Milionários, logo já subiu, fazendo muitos gols, foi vendido a 4 milhões para um clube da MLS, onde ele se destacou, fazendo 20 participações em gols em 22 jogos na MLS. Então ele foi muito bem e foi vendido para o Rennes da França, onde ele não conseguiu se destacar. Teve alguns lapsos de bom futebol, mas não conseguiu fazer o esperado por lá. E agora provavelmente está chegando para agregar o Vasco no lugar do Adson, que continua lesão após lesão. Bom, outra notícia é o Piton. O Piton ele recebeu interesse do Girona e talvez deixe o Vasco na próxima temporada. O Girona é um clube muito forte, que não vive um bom momento, mas que ainda assim é um clube europeu que paga muito bem. Então, o Piton pode estar deixando o Vasco para ir para lá. É muito triste porque a gente não tem reserva para ele. O Leandrinho é pouco utilizado. Quando utilizado, ele vai bem, mas não é muito utilizado. Então, é estranho. Um jogador que vai bem na categoria de base, sobe para o profissional, joga bem e não tem sequência. É o mesmo caso do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo e Lincoln. Eles chegaram jogando muito na zaga. O Vasco tem problema na zaga. E no final, o que aconteceu? Sumiram com eles. O Luiz Gustavo está lá na seleção. O Leandrinho está lá na seleção sub-20. Mas os dois não jogam pelo Vasco. Não sei se é empresário, se é o Diniz, se é técnico que não gosta deles, não sei. Mas não jogam pelo Vasco. O Vasco enfrenta problemas na zaga. João Vitor e Lemos falharam contra o Mirassol. O João Vitor nem dá para falar das expulsões que ele sofre, expulsões bestas, que não precisava ser expulso. Ele faz a falta no campo adversário, que não era um contra-ataque perigoso, não era nada, ele é expulso. Então, eu não entendo não botarem a molecada da base, mas mesmo assim o Vasco vem confiante, provavelmente com Léo Jardim, Lemos, Lucas Freitas, Piton e Paulo Henrique nas laterais, Coutinho, Tietê e Hugo Moura. Ali na frente, o Verratti, capitão, Ryan e Nuno. A escalação do Vasco não vai se mudar muito. Agora com Coutinho, que no último jogo não conseguiu jogar, porque estava machucado, agora já tem chance de ser titular. Então, o Vasco vem confiante, o Vasco tem um caminho fácil até a final, entre aspas, mas se comparar os outros anos, a gente tem um caminho fácil, porque a gente pode pegar Galo está numa boa fase, mas não recebe salário, né? Tem tudo isso. Pode pegar o Bahia, que é embaçado, é nojento quando se joga na casa deles,
mas ainda assim é um time que dá para ganhar. Pode pegar o Atlético Paranaense, que a gente já ganhou ano passado e está na Série B, não vive um bom momento. Então, entre outros times que não são tão complicados, é um caminho mais fácil do que a gente tinha ano passado, por exemplo. Então, cabe ao Vascaíno, cabe ao Vasco, cabe à torcida. A torcida vai apoiar, os ingressos estão lotados. Então, tá na hora de ganhar e dar a volta por cima. Vasco já não ganha 7 jogos, então tem que ganhar e fazer bonito São Januário. É isso, não esquece de se inscrever e deixar o like. Fui!